De volta com o Em Pauta, mantendo o assunto dentro da política municipal aqui da nossa cidade. E agora com uma representante feminina que vem também pré-candidata à nossa cidade. Mas o que eu acho interessante é que ela tem uma história diferente aí. Porque afinal de contas, durante 28 anos trabalhou como fotógrafa profissional. E de repente começou a se interessar por política. Faz parte do Renova, que eu gostaria que você conversasse um pouco com o pessoal de casa para explicar o que é. E essa questão da necessidade, sim, de se ter mulheres na política. Por que é importante? A gente sabe que tem lei eleitoral que garante que pelo menos 30% do quadro que vai se candidatar precisa ser composto por mulheres. E o que é um contrassenso, afinal de contas, nós somos a maioria das eleitoras, somos a maioria, até na vida, né? O número de mulheres é superior ao número de homens. E a gente, enquanto mulher, sabe que a gente tem ainda uma caminhada a percorrer para poder desmontar essa sociedade machista em que a gente vive. Boa tarde, Ana Lara. Boa tarde, Flávia. Nossa, que prazer conversar contigo hoje. Boa tarde a todos que estão assistindo. Já fiz a maior propaganda lá com meus seguidores para assistir a gente hoje. E, bom, assim, é isso que você... Primeiro eu vou falar um pouquinho de mim, depois entro no que você comentou sobre essa representação da mulher na política, né? Então, realmente, eu trabalhei 28 anos como fotógrafa de eventos, casamentos, formaturas, né? Que é um universo tão gostoso, né? E cansativo. Gostoso e cansativo. É verdade. E interessante que eu comecei muito cedo, como a maioria das pessoas, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos, com 15 anos eu fotografei o primeiro casamento. Que responsabilidade. E você imagina, 1990, e agora todos sabem a minha idade. Ai, meu Deus. E aí era naquele momento ainda precário da tecnologia, né? As câmeras eram totalmente analógicas, de filme, até o foco mesmo era regulava manual, na mão. E aí peguei todo esse processo, depois a transição pro digital, né? Me diz uma coisa, nessa época você tinha um estúdio fotográfico em casa, você também revelava ou você levava para laboratório? Não, levava para laboratório. Entendi. Porque assim, na época, para você ter um laboratório para revelar colorido, ficava meio inviável, muito né? Caro, e aí o preto né? E branco as pessoas não queriam, né? Então, tava tipo assim, a foto colorida estava recém-chegada, então todo mundo queria a foto colorida. E depois veio o digital rapidamente, a gente precisou, né, se readaptar, né? E aí ia começar de novo, né? Mas enfim, foi um período muito gostoso, muito, muito gratificante. Só que aí vem os filhos e a gente começa a repensar, né? Verdade. E aí depois acabei adaptando um pouquinho, deixando de fazer muitos eventos e focando mais no estúdio, mais familiar, gestante, infantil. Também fiquei por longo tempo, fiquei um bom tempo em Itaipava, no vilarejo, com o estúdio. E assim, era uma delícia, montava aqueles cenários fofinhos, né, para fotografar bebê e curti muito todo esse processo. Mas, Flávio, o que acontece? Chega um momento na vida, eu acho que todo mundo tem esse momento, que você para pensar... O que eu quero da minha vida? Exatamente, o que é que eu estou fazendo aqui nesse mundo, né? E eu sempre gostei muito, eu sempre fui muito engajada com as coisas do bairro, da cidade, sempre gostei muito de participar. Você mora em que bairro? Eu moro em Pedro do Rio, moro atualmente, mas é o bairro que eu cresci, que eu passei a minha infância e adolescência, depois morei em Minas. Você é mineira? Sou. Eu morei em Juiz de Fora. Meus pais moram lá. Que legal. Meu filho nasceu lá, o mais velho. Ai, que legal. É mineirinho. Os meus pais são mineiros também. E eu sou petropolitana, então pais e filhos mineiros e eu e a filhinha petropolitanas. Então, o que acontece? A gente... Vem os filhos, a gente precisa... Aí repensou isso. É porque a gente, enquanto mulher, você também sabe muito bem, você mulher que está assistindo a gente cuida da casa, do companheiro, dos filhos. E tem uma hora que a gente precisa parar e falar, opa, quem sou eu? Quem sou eu?
E foi, nossa, e esse Quem Sou Eu tem uma história assim meio engraçada. Teve um período que eu montei o estúdio porta a porta com o escritório do meu marido. Era uma porta o meu estúdio, a outra porta do lado era o escritório dele. E a gente sempre ia trabalhar junto e voltava. E aí, quando deu o start do que eu estou fazendo aqui, eu cheguei para trabalhar alegremente no estúdio e tinha um espelhão, né, dentro do estúdio, né, que a gente usava lá. Eu me olhei no espelho, naquele espelhão, falei, não sou eu. Quem é essa pessoa que está ali? Cadê os meus sonhos de infância? Cadê os meus sonhos? Exatamente. Uma crise existencial. Eu acho que muita gente passa por isso, mas às vezes a vida te atropela tanto e você está naquele ciclo que se você deixar de trabalhar, vai te faltar alguma coisa aqui, se você, de repente, romper esse ciclo, vai te faltar alguma coisa lá, e a gente sempre tem essa culpa de eu não posso mudar porque eu não vou conseguir me adaptar, ainda mais assim, dependendo da idade que a gente se encontra. Igual nessa época eu estava com 40 e poucos anos, não tão novinha, né? E aí eu chamei meu marido no escritório dele, falei, Carlos, eu preciso que você vá comigo no meu estúdio e olhe no espelho. Ele falou, só pode estar doida, né? Ai, meu Deus do céu. Olhei e falei, olha aquela pessoa que está ali, não sou eu, não reflete os meus sonhos, o que eu sonhei para minha vida, não tá tudo errado. Não tô bem. Não tô bem. E aí foi um processo de 2 anos para eu fechar de vez o estúdio, porque eu tinha os contratos a cumprir. Então, assim, eu fui começando a deixar de pegar eventos e cumprindo só aqueles que estavam já agendados, marcados. Fechei o estúdio, vendi. Os equipamentos? Vendi tudo. Mentira! Fiquei só com uma câmera para, né? Que coragem! Vendi e fracionei ele em 2 partes, na verdade. Que eu fazia sabe aquelas coisas personalizadas, caneca, camiseta? Isso é super legal. Tinha uma parte do estúdio. Então, eu vendi uma parte, que é essa de personalização para uma pessoa, e vendi a parte do estúdio para outra pessoa. E foi sabe, apesar de eu amar a fotografia, sempre gostei muito, sempre me identifiquei, mas assim, obrigada, fotografia, foi bom enquanto durou. E tchau. Nossa, e agora eu ensino. O meu ciclo com você acabou. Acabou. E assim, aí eu pensei, 28 anos não são 28 dias, né? Tem 4 ciclos de 7 anos, que são os setênios. Já ouviu falar sobre os setênios? Pesquisa. É legal. Eu já ouvi falar, é interessantíssimo, Muito né? legal. E aí, pensando nisso, eu falei, não posso jogar toda essa experiência e esse conhecimento fora. Simplesmente não posso levar comigo. Porque essa é a sua bagagem de vida. Exatamente. E se a gente aprende um monte de coisa e guarda só pra gente, deixa de ter sentido, né? Então, aí eu comecei montando... Então, para eu continuar, eu peguei uma... Mulher, né, gente? A gente fala mil coisas ao mesmo tempo e a gente se atropela, mas, enfim, a gente se entende. E aí, uma parte do estúdio que foi vendida, eu virei para o meu marido, que é meu super parceiro, não tem como não agradecer esse homem ter aparecido na minha vida. Eu falei assim, vou comprar uma Kombi. Ele falou, meu Kombi? Deus, só pode estar doido. Depois de eu ter fechado o estúdio, pegar uma Kombi vintage, daquela antiguinha que abre as 2 portinhas. Que bonitinho. Sonho de infância, gente. A pessoa precisa realizar os pequenos grandes sonhos, né? Que legal. Comprei a Kombi e falei, essa Kombi é meu xodó. Ela vai ser a minha casinha de boneca. E aí a ideia é que a gente use para passear e tal. Mas aí eu falei assim, ela pode ser muitas, ela não precisa ser uma Kombi só. O nome da Kombi é Eva, minha pequena Eva. Meu Deus do céu, a Kombi tem nome, gente. Kombi tem nome e personalidade. Adorei. E aí essa Kombi virou uma forma de eu levar esse conhecimento da fotografia para as pessoas. Eu montei uma espécie de uma oficina de fotografia com os meus equipamentos que eu tenho desde a primeira câmera que eu usei. Eu só vendi as mais modernas, né? Eu tenho todas elas e aí eu levo essa oficina de fotografias para criança e para adulto. Eu fiz uma vez uma oficina no EJA, de uma escola lá em Pedro do Rio. Nossa, e foi deve assim, ter sido muito interessante. Nossa, uma delícia. Porque você poder olhar e botar a mão é diferente. É diferente. E você sabe que foi para mim muito surpreendente, Flávia, porque assim, eu fui com uma expectativa e eu voltei renovada, porque eu falei assim, eu vou lá e vou passar o conhecimento que eu tenho, mas na verdade eu entreguei o que eu tinha e trouxe muito mais
porque a vivência que aquelas pessoas têm, sabe? A história de vida delas. Nossa, em relação... Olha, eu nunca tinha visto uma câmera, e aí eles pegando, olhando. Aí eu me lembro quando que eu levei umas fotos antigas, né? Eu me lembro quando construí a catedral, que a torre ficou por último. Então, eles participaram daquele... Foi assim... Um resgate histórico. Resgate histórico. Foi Que uma delícia. Ana. E levei também essa oficina para criança, para uma turma de primeiro ano do ensino fundamental. E aí foi mais a questão da tecnologia. Aí foi com o celular. E a gente montou um estúdio com fantasias e tal, e uns fotografavam os outros, e foi uma farra. E aí eu fiz a história da fotografia com fantoches. Aí eu recortei o Dom Pedro, os pontos turísticos. Eles surtaram com aquilo, sabe? Eles curtiram muito. Então, a Kombi, ela é minha parceira nisso também. Aí, nesse processo... E a sua Kombi tem um Instagram? Ou tá tudo no seu? Ela tem o YouTube, tô de Kombi. Mas eu coloco no meu também, pessoal. É porque eu acabo não dando tempo de alimentar os dois. Muita coisa, né? Aí, às vezes, eu esqueço um pouquinho. Mas ela recebeu recentemente uma caracterização, né? Eu convidei um artista aqui de Petrópolis, que é o Rodrigo CB, passei a ideia para ele de como que eu queria a pintura da Kombi, tipo grafite, sabe? Que eu queria uma coisa bem com cara de arte mesmo, não com cara de fotografia. E aí, depois eu vou mandar uma foto para você ver. Por favor. E aí ele fez agora, recentemente, essa pintura criativa na Kombi, com as ideias que eu passei, porque a Kombi, na verdade, eu quis que ela contasse a história da nossa família em relação à cidade. Então, tudo que tem uma câmera fotográfica lá desenhada, toda a história da nossa vida, tem os gatinhos, que a gente ama gato, tá lá. Então, assim, tem uma historinha lá nessa Kombi. E nesse processo todo, Flávia, desse start do que eu estou fazendo aqui... Dessa virada de chave na sua vida. Essa virada de chave. Eu falei assim, na época que eu estudei, eu me formei no segundo grau, que se falava na época, em 1992. Essa carinha de 15 aqui é formal. Adoro! Eu sou um pouco antiguinha. Então, assim, e nunca mais eu estudei, tipo assim, faculdade ou outra coisa. Eu fiz muitos cursos que eu amo. Eu tenho essa fome por aprender. Mas eu falei assim, tá faltando, eu vou fazer alguma coisa. Aí comentei alguma coisa com meu marido, ele viu um vestibular para o UERJ, semipresencial. Falou, Ana, faz, você vai conseguir. Aí fui, estou fazendo pedagogia, estou no 6º período, cheia de orgulho de ter conseguido. E falei, eu preciso usar isso. E a pandemia, como é que fez? O curso parou? Como é que está funcionando? Na verdade, não parou, porque o meu ele já é semipresencial. Então, a adaptação foi pouca. Né? Foi só a questão das provas mesmo, que a gente... As aulas também, que tinham algumas aulas presenciais, passou para totalmente online. Mas, assim, para a gente foi mais ou menos tranquilo, porque a gente já estava adaptado a essa questão de ter uma parte do curso à distância mesmo. Entendi. Então, as adaptações foram poucas, mas não parou, não. Tá? Então, ano que vem você já se forma? Porque são 8, não são 8 períodos? São 8. Nossa, agora eu levei até um... Já né? Ano que vem, é verdade. Nem é a vida fazendo isso e a gente... Isso. Opa! Ué, já? Agora eu digo que é morro abaixo, né? Fala não, menina. Né? Aí, no mesmo período que eu entrei para a faculdade, eu fui levar meu filho mais velho, que agora tem 17, na época acho que ele tinha 14 ou 13, para conhecer um grupo de escoteiros, que ele viu um pessoal com uniforme e achou interessante. Aí fomos, Carlos e eu fomos levar... Microfone aqui. Assim, eu esqueço. Fomos levá-lo para conhecer o grupo, ele ficou um tempo, curtiu tal, saiu, porque se interessou por outras coisas, e Carlos e eu continuamos lá. E Mentira! A gente acabou se formando, fazendo curso. Você é escoteira? Sou chefe de escoteira. Que legal! Eu sempre quis fazer um negócio desse. Deve ser surreal, super divertido. Nossa, e é assim, gratificante. Porque é você ver aquele jovem ali aprendendo pelo exemplo, aprender a ser protagonista da própria história, sabe? Nesse momento, Flávia, eu não... Um ambiente super saudável, produtivo, pensando no próximo, respeitando a natureza, sabe? É o tipo de valor que está faltando para mim, é nada. Tá. Não tá e faltando? Eles querem, tá? Eles vão lá a primeira vez para conhecer, é loucos. difícil que não fica. Eles ficam loucos, porque ali
Nós, na verdade, que somos os chefes, eu tenho que até dizer uma observação que neste momento eu não estou chefe de escoteiro, porque eu acabei me afastando até por... Enfim, mais para frente na conversa a gente vai chegar lá. Porque eu achei... A gente tem que acelerar, porque a gente tem só 10 minutos. Então, opa, então vamos colocar o turbo. Então, resumindo a história, dentro desse grupo de escoteiros, em 2018, um pouquinho antes da época das eleições, nós fomos fazer uma atividade para saber mais ou menos o conceito. Esse grupo de escoteiros é aqui de Petrópolis? Aqui de Petrópolis, aqui em Correias, no CIEP. Que legal! Agora, né, por conta da pandemia, não está acontecendo, mas depois só entrar lá no Facebook. Qual o nome? Enfim, Oliveira Bulhões, é o 132. Que legal, gente. Nesse momento eu não tô, né? Então, que eu tô afastada, né, temporariamente. Mas se precisar do contato de alguém lá, eu posso passar. E com esses jovens, a gente fez essa atividade de política para saber o conceito deles, tal. E aí eu percebi que os jovens têm um conceito equivocado sobre política. E eu nunca me liguei em política, assim, né? Eu era daquela geração que a mãe dizia assim, olha, não, política, vamos trocar de canal, não, política não. É chato, né? É chato, né? E aí eles falaram, política não é legal, ou a minha mãe falou que todo político é ladrão, né? Estou falando a frase exatamente como os jovens falaram, né? E aí eu fui para casa naquele dia, Flávia, com o coração apertado. Eu falei, caramba, eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, eu estou estudando pedagogia, justamente pensando nos jovens, nas crianças. Eu estou aqui no grupo de escoteiro pensando nos jovens, como que eu vou dormir com esse barulho? Tipo assim, eu preciso mudar o conceito desses jovens. Tem uma coisa muito errada nisso. Tem uma coisa muito errada nisso, né? Porque assim, a minha geração não tinha informação da internet e tal. Hoje, a gente tem uma facilidade maior de acesso à informação. E aí eu fui para casa pensando, tem que existir, ainda bem que existe o Google, alguma coisa de educação política para jovem. E aí eu encontrei uma ONG chamada Politize, que não tem nada a ver com a política partidária, não, muito pelo contrário, é mais focada na educação política mesmo. Ensinar o que é a política. O que é a política, exatamente. E numa linguagem atrativa, porque é focada principalmente para o jovem, né? O lema do Politize é levar a educação política para todas as pessoas em todos os lugares. Na formação que eu fiz em São Paulo, a gente ficou em imersão lá, tinham até indígenas, e eu fiquei emocionada. Tinha uma pessoa do Acre, você pode não acreditar, mas tinha. Que legal. Então, assim, pelo menos um representante em cada estado estava lá se formando com a intenção de levar essa educação política numa linguagem... A gente tem jogos de tabuleiro, tem dinâmica, então é uma linguagem que atrai o jovem para querer entender de política. E aí, nesse processo, eu percebi que eu precisava fazer mais, que só levar a educação política não estava o suficiente para o meu projeto de vida, aquele que a gente procura um motivo, né? Para que eu estou aqui, né? Que a gente falou lá no início. E dentro do Politize, a gente recebeu uma palestra do Renova BR. Na época foi até o Rodrigo Cobra que palestrou, e até então eu não conhecia, para dizer a verdade, eu nem sabia que existia uma escola para políticos, que é isso que é o Renova BR, é uma escola para políticos. Para formar, para fazer com que a pessoa entenda o que é a política, e a ideia disso é simplesmente mudar essa situação que a gente vive. Porque, infelizmente, muita gente fala exatamente isso, que política é chato, que todo político é ladrão, aí generaliza, bota todo mundo no mesmo balaio de gato. Acaba demonizando toda pessoa que se aproxima da política, isso está né? totalmente errado. E a gente precisa desconstruir isso de verdade, porque, enquanto cidadãos, é a gente que elege o político. Então, basta a gente pegar, a gente estudar, a gente conhecer pessoas diferentes, ideias diferentes, para poder falar assim, essa pessoa aqui eu vou apostar nela. Esse aqui, de fato, tem tutano, tem miolo, tem proposta, né? Porque tem muita gente que sabe se vender. A gente sabe muito bem disso. Tem muito dinheiro aparelhado por trás,
Só que a gente Depois de precisa eleito, de faz o quê? mudança, de fato. Exatamente. Assim, Flávia, até uma pergunta. Você está satisfeita com o cenário político do nosso país, não só da Não, nossa cidade? nem um pouco. Eu também não estou. E eu até hoje não achei ninguém que me respondesse que estivesse, sinceramente. Então, pensando nisso mesmo, eu resolvi me tornar a pessoa que eu sempre quis ver na política. E quem é essa pessoa que eu sempre quis ver na política? Alguém que tivesse comprometido de fato com a transparência, com a honestidade, uma pessoa realizadora, uma pessoa disposta a resolver problemas de verdade, baseados em dados e evidências, porque isso que você falou é muito interessante. Às vezes a pessoa, na melhor das intenções, fala assim, vou me candidatar e mudar a política. Ótimo, porque levantou do sofá, né? Se colocou sendo ativo, à disposição, né? Mas não é o bastante. Tem que se organizar, tem que conhecer o que acorda funciona. de manhã e dizendo, hoje cismei, vou ser médica. E pega um bisturi e sai por aí? Não pode. Porque, igualmente, o político também impacta a vida das pessoas, assim como um médico, como um advogado, como um professor. Então, eu acredito muito na educação política para o cidadão, mas principalmente naquela pessoa que quer representar esse cidadão. Porque aí a mudança vem de verdade. Vem de verdade. A pessoa ela precisa ter uma bagagem. Às vezes as pessoas têm uma história de vida muito interessante. Só que na hora que se ela conseguir chegar lá à frente de uma Câmara de Vereadores, por exemplo, será que ela vai ter subsídio para conseguir levar a situação? Será que ela sabe de verdade qual é o papel do vereador? O que o vereador faz? Porque tem muita gente que, na verdade, não sabe. E a função do vereador é fiscalizar a prefeitura, fiscalizar as ações do governo municipal. A gente tem só 5 minutos para a gente terminar com isso tudo. Nossa, passou tão rápido. Não, e a gente podia ficar aqui horas e horas e horas. A gente tem assunto para horas aqui. E eu acho isso que eu acho bacana, Ana. A mulher sendo protagonista, de fato, da vida política, da vida pública. Porque a gente precisa, gente, desmistificar. Porque o homem público, ele é sempre muito bem visto, né? É aquela coisa, aquele orgulho. E a mulher pública, ela sempre ela barra naquela questão de ser a prostituta, né? Mulher pública, mulher que é de todos. Então, se o homem público é o político, por que a mulher pública também não é a política? Por que a mulher pública não pode trazer os desejos dela de transformar a sociedade, de querer, de fato, mudança, de verdade, ação? A gente precisa de gente que haja. Porque assim, não adianta só ter ideia bacana, você não coloca para fora, você não executa. Uma coisa interessantíssima, Flávia, nisso que você está falando, na verdade, duas pontuações que eu gostaria de fazer. A questão da mulher na política, às vezes a gente é vista muito assim, querem eliminar os homens. Não é isso. Disso. Nós precisamos dessa parceria, desse equilíbrio. A sociedade é feita do homem e da mulher. Eu costumo dizer que a gente só consegue compreender um problema quando a gente vive na pele esse problema. Como que a gente vai resolver várias questões? Olha, você sabe, rapidamente, sem me alongar, eu sei que o nosso tempo tá curtinho, mas uma matéria que foi publicada numa revista agora, dia 7 de julho, eu até republiquei isso nas minhas redes sociais, comparando, tipo assim, colocando um comparativo, a mulher na política com a diminuição da mortalidade infantil. Isso é uma pesquisa brasileira, feita por pesquisadores de 4 universidades brasileiras. E aí eu fui ler essa pesquisa para entender o porquê. E aí eu percebi que é tudo relacionado ao cuidado. A vacinação, o cuidado no pré-natal, diminui também a mortalidade materna nos primeiros momentos após o parto. Então, assim, é sempre relacionado ao cuidado. E, recentemente, acho que foi até a Unesco que publicou também uma outra pesquisa complementar a essa. Essa pesquisa, o que foi visto é que esse aumento, a diminuição, no caso da mortalidade infantil, seria até os 5 anos de idade. Nessa segunda pesquisa, que, se não me engano, foi realizada pela Unesco, as mães plenamente alfabetizadas, e aí já também vem o cuidado, né, a educação, esses filhos dessas mães, eles têm 50% a mais de chances de sobreviver após os 5 anos de idade. E aí você Isso é muito sério. Muito. E aí você tem que pegar esses dados e realmente estudar
por que isso acontece, quais são as ações que essas mulheres estão tomando. Então, assim, eu acho que... É o aleitamento materno, é uma questão de higiene, isso tudo tem a ver com saber ler a bula de um educação. remédio, porque se ela está totalmente alfabetizada, ela lê e interpreta, né? Então, assim, é muito detalhezinho. Enfim, aí tem questão de saneamento básico, a gente podia falar aqui dias e dias, mas, enfim, eu sei que o nosso tempo tá curto, então, assim, para dar uma resumidinha na história da formação. E depois que eu fiz o Renova BR, fiz também o módulo avançado, direcionado ao legislativo, por escolha minha, e aí veio um monte de movimento, de ajuda e inserção da mulher na política. Eu faço parte de 6 desses movimentos, e que é uma delícia, porque a gente se sente estimulada, acolhida, a gente recebe treinamento, enfim, e é isso. Para quem quiser te conhecer mais, te acompanhar pelas redes sociais, qual é o endereço eletrônico? Ana Lara Petrópolis, no Instagram e no Facebook. Ah, então tá fácil. Facinho. Então, foi um prazer Nossa, conversar com também. você, foi muito gostoso. Desejo toda a saúde, sucesso e prosperidade do mundo e muita luz na sua caminhada. Obrigada. Qualquer dia a gente come um pãozinho de queijo. Oba! Bora! Oi, gente, o Em Pauta termina aqui. Agradeço seu carinho, sua audiência. Espero você amanhã, às 5 da tarde, aqui pela TV Petrópolis, canal 17. Super beijo.